Olá, tudo bem? Graças a Deus, toda honra e glória para o Senhor. Estou meditando em Mateus 9 e nos versículos anteriores, Jesus curou um paralítico porque o trouxeram numa cama e Jesus perdoou os seus pecados e disse: ande, levante e ande. E os discípulos, a multidão e os discípulos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, pelo poder que Ele dera, aos homens. Então, esse poder é maravilhoso, está sobre nós, Nós temos que ter certeza que os nossos pecados estão perdoados, que nós somos livres, nós temos que nos posicionar, nos levantar e andar, porque Deus nos deu esse poder. E ele continuou no versículo 9, passando dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus. Disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguia. Ele entendeu o chamado e ele viu o milagre, ele viu que aquele homem foi curado, se levantou e andou. E Jesus o convidou para segui-lo, porque sabia que ele iria fazer a obra, Mateus foi companheiro dele, discípulo, e no 10 diz assim: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Jesus, ele veio para todos, principalmente para os doentes e para aqueles que pecam e erram, E só que naquele momento, os fariseus foram lá para acusá-lo, para pressioná-lo. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Os fariseus, eles eram orgulhosos, eles não se achavam necessários, com necessidade do Messias. Eles eram o suficiente, eles eram os poderosos, eles não precisavam, e acusavam aqueles sim que necessitavam e precisavam do amor de Deus, do perdão dos pecados, Então o Senhor Jesus disse isso: quem precisa de médico são os doentes. Se você se sente saudável, se você se acha bom, você não precisa, E no 13 diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. No nosso Jesus, ele cuida de nós, porque nós somos justificados pelo sacrifício que ele fez lá na cruz. Mas ele veio chamar quem? Os pecadores. Ele tem que estar no meio dos pecadores. E o chamado de Mateus era aprender para continuar a obra do Senhor, porque era um propósito. Jesus tinha um propósito na terra e Mateus também. E eu e você também. Você está edificando a sua casa? Você está edificando a sua família? Amando, compreendendo, não apontando, se fazendo de justo, que você é bom, maravilhoso e os seus não? Qual é o pecado que você está apontando? Então, creia que você tem um chamado. Você tem um chamado para amar a sua família, para ter misericórdia, porque o Senhor Jesus disse aqui: misericórdia quero e não sacrifício. Então chegaram ao pé dos discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e não então jejuarão.
Então, o que significa isso? Para mim, para você. Jesus andou na terra com eles, estava com eles. Eles não precisavam jejuar. Jesus estava mostrando o poder, dando poder a eles, curando, libertando os pecadores, as pessoas necessitadas, tendo misericórdia e compaixão de todos eles. E eles estavam observando, aprendendo e recebendo esse poder. Mas, quando lhe foi tirado esse noivo, a companhia de Jesus, porque ele morreu ali na cruz e ele subiu aos céus, aí sim eles tinham que orar, jejuar, buscar o Espírito Santo para ter a direção, para ter discernimento e fazer a obra. É isso que eu e você temos que fazer. Amém? É essa palavra, essa meditação que eu deixo hoje no seu coração, que você possa ter a certeza que Jesus veio para aquele que necessita. Aquele que não quer é porque acha que não precisa, não necessita e não quer. Então, você faça a obra aonde aquele que quer. Que Deus abençoe, que livre, que guarde e que sustente a nós todos. Um beijo no seu coração.